E aí, pessoal? Vamos avisando. Tudo bem? Vamos sentando conosco aqui à mesa. Então, vê se o pessoal tá. Ó, gente. Alô, alô, alô. Olá. Vamos participar da ceia conosco. Vamos entrando. Ó. Não, assim você escondeu a mesa, né? É porque a gente quer representar uma ceia aqui hoje, minha gente. O intuito é literalmente a gente viver a Páscoa, descrever o que a Páscoa representa. Olha lá, tô vendo a Débora, a Lucimara. E aí, gente, tudo bem? Ó, Tá dando pra ouvir bem? Ficou muito legal. bom. Mas acho que tem que colocar pra cá, né? Tava difícil Isso. é mostrar aqui, gente. Tá dando Acho pra que ver enquadrou. aqui. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Vambora? Vocês estão nos ouvindo bem? Vamos aproveitar agora, o próximo minutinho. Vamos chamar todo mundo. Senta o dedo aí no aviãozinho. Que hoje a gente vai falar de Páscoa. E chama mais gente, né? Chama mais gente. Deixa eu ver. Chama mais gente que hoje a gente vai descobrir o que a Páscoa tem a ver com todos nós. Legal? A Letícia também, Lucimara. Vambora? É isso aí, ó, tá ótimo. E aqui eu consigo ver bem os comentários de vocês, tá ótimo. Acompanhando aí? Tô aqui, ó. Ah, aí você tira o áudio. Aqui não tem, não. Ah, legal. A gente não fala, não. Legal, então vambora. Bom, gente, como vocês sabem, literalmente esse feriado não é tempo. O propósito dele não é para você parar de trabalhar, não é para você poder finalmente ter um descansinho do cotidiano, da rotina. O feriado não é para chocolate, não é para coelhinho. Nada a ver com ele, hein? Nós estamos aqui, aliás, por conta dele que tanto anseia pela mesa conosco. E é muito interessante você ver o quanto que a mesa ela é presente em toda a palavra de Deus. A gente precisa entender o que a mesa nos oferece. O que Jesus anseia tanto nos encontrar à mesa. Na verdade, o que a gente está falando aqui da mesa, pessoal, é porque você podia até depois ler os versículos para nós. Vou pegar aqui agora. Mas antes na Páscoa, vocês sabem que é o período, né, no qual Jesus ele morre e ressuscita por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos estar reconectados ao Pai, para que nós pudéssemos receber o que era nosso por autoridade, o que era nosso por direito, perdão, e que Cristo vem para reconquistar essa autoridade e entregar na nossa mão. Só que a maioria de nós não vive nada disso. A maioria de nós não vive. Você nunca se perguntou? Que Cristo disse assim, que eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. E você nunca se perguntou por que a sua vida não está em abundância hoje? Muito provavelmente é porque você ainda não está. Você, eu, o Diego, ainda não entendemos por completo. E é por isso que Jesus, inclusive, ainda fala: comer em memória de mim, beber em memória de mim. Ou seja, é para que nós estejamos meditando, estejamos pensando, estejamos refletindo todas as vezes. E a cada Páscoa, um novo recomeço viria sobre nós. A cada Páscoa, novos entendimentos, nova renovação de mente, nova libertação é para vir sobre nós. Para que possamos, então, viver tudo isso que Ele conquistou por nós, essa vida e vida em abundância que Ele tem para nós. Então, o que a gente quer te convidar aqui é para que você se inconforme de não viver a vida e vida em abundância que Cristo prometeu para nós. Que você se inconforme, que eu me conforme, que o Diego se inconforme e não viver a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Entendeu? Honestamente, fala aí pra nós, você se considera uma pessoa livre?
Você se considera uma pessoa com vida em abundância? Fala, nossa, caraca, eu vivo isso. Eu sinto essa vida fluindo nas minhas veias. Você sente isso? É pra gente entender que a Páscoa, na verdade, Páscoa, eu falo para todo mundo isso. A Páscoa é a principal festa cristã do ano. Não é o Natal. Transformaram no Natal. E faz muito mais barulho com o Natal do que com a Páscoa. Porque a nossa liberdade está na Páscoa. Tanto é que Páscoa... Nosso recomeço. O recomeço está na Páscoa. Páscoa, em hebraico, Páscoa é Pessah. Pessah é passar. É passar por cima. Eu vou te explicar por que é passar por cima. Mas outra forma também que eles chamam a festa da Páscoa é festa da liberdade. Eles chamam a Páscoa de festa da liberdade. Por quê? Porque Páscoa, literalmente, ela inaugura um novo tempo. E é muito interessante. Por que tudo aconteceu na Páscoa? Por que Jesus morreu na Páscoa? Você já parou para perguntar isso? Você já parou para pensar sobre isso? Porque nada é em vão. Por que Jesus é a nossa Páscoa? O que significa falar que Jesus é a minha Páscoa? É porque nós precisamos restaurar uma consciência que há muito tempo nós perdemos. Porque enquanto não for consciente para nós, a gente simplesmente leva a vida de qualquer jeito. Agora, quando nós resgatamos a consciência daquilo que é primordial para nós, a vida ganha um sentido diferente. Ela ganha um fluxo diferente. E eu vou falar para você, a sua vida abundante, ela passa pela Páscoa. A Páscoa é essencial para ela. Passa pelo entendimento da Páscoa. Exatamente. Né? Do que a Páscoa significa, do que ela representa, do que Jesus conquistou. E tomar posse do que ele conquistou. E eu vou começar até lendo aqui, ó. Lá em Lucas 22. Se você tiver com Bíblia aí, você pode acompanhar a gente ou você vai anotando para que vocês consigam visualizar o que a gente vai compartilhar com vocês essa noite. Tá? Só para trazer aqui o contexto, é que a gente está querendo começar no início da cerimônia toda. E a cerimônia começa com a ceia. Por isso que a gente está chamando você aqui para ceia de Páscoa conosco aqui no TEG, a ceia de Páscoa do TEG. Nós como família, né? Nós em comunhão. Porque olha o que fala aqui sobre a ceia. Eu só queria falar da questão da mesa. Ou então, se quiser... Não, vai. E assim, é tão interessante porque a gente estava até refletindo aqui e é interessante que até que até na nossa viagem a gente viu uma pregação sobre isso e me fez refletir muito sobre a importância da mesa. E é interessante como que a Páscoa ela inicia em uma mesa. Eu não sei se vocês já repararam, mas geralmente é na mesa que a família se senta, que todos se reúnem ali e que geralmente compartilham o que eles passaram durante o dia. Não sei se vocês já repararam, mas geralmente é em mesas que pessoas que realmente querem ali ter algo sério, encontros amorosos e de duas pessoas que querem compartilhar algo sério e levar algo adiante. Geralmente os primeiros encontros são sempre em mesas. Coisas importantes são seladas numa mesa. Geralmente negócios são fechados em mesa. O que isso significa? Deixa aqui pertinho da gente, ó. Se for, liga e desliga. Mesa, se você quiser anotar aí para você não esquecer. E Jesus, ele nos ensina isso, porque ele anseia por compartilhar a mesa conosco. É o que vai falar o versículo aí. Mesa é lugar de acesso. Mesa é lugar no qual eu dou influência sobre mim para os que estão compartilhando comigo aquela mesa. De alguma forma, quando você divide a mesa com alguém, algo da sua vida ali, a outra pessoa vai ter acesso. Fantástico. E o que Jesus ele anseia pela mesa conosco? Tá fazendo sentido para vocês? Porque ele quer que nós tenhamos acesso a tudo que ele tem a nos ensinar. Ele quer que nós tenhamos acesso de volta ao Pai através dele como filho, né?
E Ele quer que você permita que Ele tenha acesso a lugares dentro do seu coração que só Ele vai saber tocar, que só Ele vai saber curar. Então mesa é lugar de abrir o coração. Mesmo que você não queira, alguma coisa você vai compartilhar com o outro ali na mesa. E Jesus começa a Páscoa falando, era esse o versículo que você ia trazer agora? Anseio por compartilhar, por estar na mesa com vocês. E é o que Jesus fala para mim, para você hoje. E essa mesa conquistada lá na Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Porque na verdade a Páscoa começa lá desde o Egito, e o Diego vai falar isso para nós. Lá naquela Páscoa, desde então, Jesus diz para você todos os dias: anseio em compartilhar a mesa com você, anseio em acessar o seu coração todos os dias, em mexer em lugares onde ninguém consegue, em te trazer cura profunda que ninguém poderia trazer. Compartilha a mesa comigo. É interessante porque é na mesa então que eu vou ouvir do outro, eu vou falar para o outro. Nos dias de hoje a gente gasta tanto tempo ouvindo o que os outros dizem a nosso respeito. A mesa fala de intimidade. A gente gasta tanto tempo ouvindo o que, inclusive o que pessoas que nem gostam de nós falam a nosso respeito. Passamos tanto tempo ouvindo o que a mídia diz que é a tendência. Passamos tempo ouvindo o que Satanás diz na nossa mente. Passamos ouvindo tempo ouvindo as vozes ruins na nossa mente. E Jesus diz o seguinte: anseio por eu ter a mesa com você, ou seja, para eu somente ter o acesso ao seu coração, para que você escute só a mim, que todas essas vozes sejam silenciadas. Então, na verdade, essa proposta dessa mesa aqui, que o Diego vai trazer para nós o significado. Eu não vou trazer nada, a gente vai trazer. A gente vai trazer, porque Tá jogando pra mim, falei, não, nós dois vamos trazer isso aqui. Não, é porque você vai trazer o significado Vamos trabalhar, vamos né? trabalhar isso aqui todo mundo junto. Essa mesa é para ser acessada todos os dias. O Rei dos Reis, ele nos chama para essa mesa, para a mesa real, todos os dias. E é a única mesa onde a gente pode encontrar cura, onde realmente a gente vai ouvir palavras e palavras de vida. Então Jesus anseia por compartilhar a mesa com você todos os dias. Ele não só anseia, como ele disse isso. A nossa proposta era ter feito isso ontem, para você acompanhar de forma cronológica tudo o que aconteceu nos últimos dias de Jesus até a crucificação, né? Mas acabou que ontem eu peguei alguns acidentes na estrada, cheguei muito atrasado em casa e cheguei totalmente atrasado para a nossa live, por isso até que a gente remarcou para poder fazer isso hoje com vocês. Mas a gente vai muito feliz, né? Olha só, para feriado. Fantástico, feriadão, tá todo mundo aí. 11 pessoas preciosas estão aqui conosco. Fantástico, vamos acompanhar aqui. Olha só o que fala. Vamos compartilhar Vamos pegar a última ceia, a famosa Santa Ceia. Tão retratada, né, em imagens, em quadros, em livros, em filmes. Olha só o que fala lá na última ceia. E você vai entender que nada é o acaso. Na palavra, nada é o acaso. Jesus ele veio para completar as lacunas e ele completa a Páscoa. Isso que eu quero que vocês entendam essa noite. Olha só. Fala assim, ó. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Acompanha aí conosco. Está aqui, gente. Ó. Estou em Lucas 22, 7. 8 agora. Né? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Aí eles perguntam: onde queres que preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos.
Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Eu fico empolgado quando leio. Se tem um tema que eu gosto, é Páscoa. Eu adoro falar de Páscoa e de tabernáculo. Então aqui eu estou falando de um tema que eu gosto bastante. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê essa passagem na Bíblia e fala, tá bom, é Páscoa. Não, é Páscoa. Faz toda a diferença que isso esteja acontecendo na Páscoa. E para você entender isso aqui, você vai ter que entender um pouquinho da cultura judaica da época. E que perdura até hoje, né? Existem várias coisas que vocês vão ver aqui, que a gente vai apresentar para vocês, que fazem parte da ceia de Páscoa numa mesa de um judeu. Tá certo? Então entenda, vamos lá, a primeira coisa que vocês precisam entender. Lá no versículo 7, quando fala, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. É porque a festividade da Páscoa para eles dura quase que um mês. Mas nessa semana, deixa eu botar um ponto aqui. Hoje, a nossa Páscoa, ela não é comemorada na mesma época que os judeus, tá? Houve um período na história que houve um rompimento, né? E o cristianismo, no caso, a Igreja Católica Apostólica Romana, determinou uma nova data para a Páscoa. Mas a gente não vai entrar nisso. Mas o que eu estou falando é que a Páscoa, o período da Páscoa, ele começa com a festa dos pães ázimos. O que é pães ázimos? São pães sem fermento. Então significa que durante a semana, então pega você aqui, vamos pegar de segunda-feira. Chega segunda-feira, não, sexta-feira passada, são 7 dias. Então pega a segunda-feira, a sexta-feira passada, e ali começa a festa dos pães ázimos. Então eles já estavam no clima da Páscoa. O que acontece nessa festa? Você não pode comer nada que tenha fermento. Então os judeus, eles limpam, literalmente, eles limpam a casa de tudo que possa ter algum resquício de fermento na casa deles, na comida. Então eles tiram tudo e nesses 7 dias eles não comem nada que tenha fermento. Então pode pensar aí no seu hambúrguer fora, pão fora, macarrão fora, pizza fora, tudo fora. O que eles acabam comendo é um pão sem fermento que chama matzá. O matzá, ele parece um biscoito de água e sal grande, desse tamanho assim, ó. Eles vão fazendo. Parece um pouco o nosso pão sírio, né? A gente colocou pão sírio aqui para vocês entenderem, vocês vão entender o porquê, tá? Então já começou antes. Então Jesus falou o seguinte, já estava na festividade da Páscoa e Jesus fala, prepare para a gente a Páscoa, ou a ceia da Páscoa. Entendeu? Eu vou pegar agora. Aqui, ó. Tá. Vem aqui, cá pegar água, pode vir. Aqui, ó. Então o que Jesus está falando é o seguinte, gente, arrume um lugar porque a gente precisa comer a nossa ceia de Páscoa. Né? Olha só que interessante, a gente tem ceia de Natal. Não, na verdade eles tinham uma ceia de Páscoa. E como ceia de Páscoa, você vai ter as comidas próprias para se comer na Páscoa. E a gente vai falar com vocês. Tá bom? Eu vou ter que pegar. Pode deixar. Eu pego, rapidinho. Eu pego lá. Aqui, ó, pega aqui esse copo. Pega o copo, pega aqui. Liz está querendo compartilhar da mesa conosco. Vem cá, você quer sentar aqui? Não. Não? Então eu vou explicando, só vou colocando os pontos aqui. Então você começa a separar tudo. Entenda o seguinte, na palavra, quando você encontrar fermento, né, a menção de fermento, fermento fala de impureza. Porque para uma massa fermentar, você vai precisar torná-la impura, porque o fermento é isso, é uma bactéria que você coloca na massa, né, vai ser uma levedura, e ela vai começar um processo químico que faz a massa inchar. Então a palavra ela fala de fermento como algo impuro, é o símbolo. O que simboliza o fermento? Algo que muda o teor, entendeu? Muda a essência, tá? Mas não é só por isso. Se a gente vai lá para Êxodo, vamos lá para a primeira Páscoa para vocês entenderem. Se tiver com a Bíblia aí, ó, abre comigo em Êxodo. Cadê Êxodo? Êxodo 20. É 20? Deixa eu ver. Não, Êxodo 20 não é antes. Acho que está em Êxodo. Isso, Êxodo 12.
O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Isso Deus está falando para Moisés o que vai ser a Páscoa. Olha só, quem instituiu a Páscoa foi o próprio Deus, foi o nosso Deus. Foi o Deus criador dos céus e da terra. Então não é uma festa que a gente inventou para celebrar a Deus, não. É uma festa que ele instituiu. Olha só que legal. Fala o seguinte: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve-se dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque na Páscoa, Deus vai instituir o quê? É aquela passagem que Deus fala para que um cordeiro seja sacrificado, um cordeiro sem mácula, ou seja, sem defeito, ele vai ser sacrificado. Então aqui eles vão assar esse cordeiro e eles vão comer esse cordeiro, mas não pode sobrar nada do cordeiro. É por isso que ele fala para calcular. É interessante também como Deus ele institui uma festa onde a família participa. Isso é muito importante. Comunhão da mesa. Comunhão da mesa. Ele institui uma festa de adoração que ocorre aonde? Todos à mesa. Tudo bem? Então ele fala do cordeiro. Ele continua: um animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês. Eu falei para vocês que começa muito antes. Está falando no primeiro dia do mês. Ele falou assim: guarda até o 14º dia. Bora lá. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, ou nos umbrais das portas. Algumas versões falam assim: nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Olha o pão sem fermento aí. Chamado matzá. Matzá. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Olha só isso. Então ele estava lá, Deus instituiu a Páscoa para o povo. Ele explicou como seria a Páscoa. E que nós temos alguns pontos importantes. O primeiro é que vocês vão estar celebrando em casa, em família, em comunhão. O segundo é que um cordeiro será sacrificado, um cordeiro sem defeito. E não pode sobrar nada. Não pode sobrar nada. Agora é importante a gente entender um pouquinho sobre o cordeiro sem defeito, porque depois isso foi perpétuo, tá? Isso perpetuou, ou seja, era uma festa que acontecia todos os anos. Esse cordeiro que era separado, esse cordeiro é filhote de ovelha, tá? Pensa num bichinho manso, pensa num bichinho que apega com a gente. Você pega o cordeiro e você leva esse cordeiro para casa. Ele vai espontaneamente, né? Ele fica ali. É coisa mais indefesa. Exatamente o que Jesus fez, ele foi espontaneamente. Coisa mais indefesa. E o que acontecia desses 14 dias que antecedem a Páscoa? Esse cordeiro ele é analisado. Ele fica ali para ver se aquele cordeiro não tem doença, para ver se não tem defeito, porque às vezes você olhou para ele e não tinha defeito algum. E pode ser que nesse tempo você acaba descobrindo algum defeito. Aí você teria que trocar o cordeiro. Ou seja, sem defeito mesmo. Zero de defeito. Zero pecado. Zero pecado. Jesus. Puro. E aí, ele foi morto, o sangue foi passado nos umbrais da porta. E o que aconteceu então naquela noite fatídica? O anjo da morte veio, passou pelo Egito, e aonde ele encontrou o sinal do sangue daquele cordeiro, ele passou por cima da casa, ou seja, ele não entrou na casa. Até por isso chama Pêssar. Pêssar é passar por cima. Então é uma noite de libertação. É uma noite onde você entrou nela escravo e saiu no dia seguinte como livre. Cara, é muito lindo. É uma virada de página. É uma condição que você carregava há muito tempo e que porque
um cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido, literalmente você foi salvo. Você foi salvo. Você foi salvo daquela situação e Deus estabelece o que? O recomeço. Tanto é que Deus fala o seguinte: esse será o primeiro mês para vocês. Ou seja, vocês passarão a contar o teu ano, os seus dias, a partir de agora, de hoje. E ele fala: estejam prontos, né? Cintos amarrados, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Significa o quê? Estejam prontos, porque essa é a Páscoa do Senhor. Esse é o dia da sua libertação. Gente, vocês estão entendendo o significado profético da Páscoa? Olha isso. Eu não entendo que eu não sei quem compartilha comigo essa sensação, mas hoje realmente eu sei que não da questão judaica lá, não é a mesma data, né? Mas mesmo assim carrega, as comemorações, elas carregam marcos espirituais. E hoje em particular foi um dia de muita angústia para mim, muita angústia. E sentindo o peso espiritual da coisa. Mas é porque realmente a Páscoa, ela gera um recomeço. A Páscoa, ainda mais para quem entende e toma a posse disso, é para gerar um recomeço na sua vida. O que Jesus fez lá atrás, ele está valendo hoje. O que eles viveram lá no Egito, né? O que Deus já instituiu lá, já é para isso. E está aqui no versículo 17. Olha o que Deus fala. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Lembrou Jesus lá? Lucas? Porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Olha essa coisa doida. Deus aqui nesse momento já está falando o seguinte: eu tirei os exércitos. É porque o que Deus via daquele povo? Aquele povo era escravo. Ele não fala, eu tirei o escravo, não. Ele falou, nesse dia eu tirei os exércitos. Eu tirei um povo que luta. Eu tirei um povo que vence. Eu tirei um povo que domina. Olha essa coisa doida. E ele fala dessa festa, ele coloca assim: no primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não coma nada fermentado onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. O pão sem fermento também tem um simbolismo aqui. O pão sem fermento fala da urgência da virada, da urgência de você sair de uma condição escrava para livre. Ou seja, não dá nem tempo de crescer. Não dá tempo de crescer. Rápido. Então não espere o pão ficar pronto. Entendeu? Não dá tempo de esperar o pão ficar pronto. Então a gente vai fazer um pão sem fermento. Perfeito. Porque ele fica pronto mais rápido. Tudo tem um sentido, né? Não faz sentido? Todos os simbolismos. Tudo. Não, na palavra de Deus nada é sem sentido. Nada está solto. Nada está solto. Então, exatamente essa festa foi a que Jesus estava ansiando a ter com seus discípulos. O que estava falando lá em Lucas era disso aqui. Essa foi a primeira Páscoa. Depois dessa primeira Páscoa, houve outras Páscoas todo ano no mesmo período. E Deus ele fala para que essa festa seja como um memorial. E o que é memorial, gente? É você trazer na memória tudo aquilo que aconteceu lá atrás, para que você entenda de uma vez por todas o que você está vivendo hoje. Memorial. E reviva a liberdade que ela gerou. Você vai para gerar todo Você vai renovando isso ano a ano. Ano a ano. Você vai lembrando da escravidão onde se está, você vai lembrando de tudo que aconteceu no Egito. Você vai lembrando das 10 pragas que foram atravessadas. Você vai lembrando do livramento de Deus de cada uma delas. Ao mesmo tempo que você vai celebrando a sua vida, celebrando a sua vitória. Entendeu? Olha isso. E isso acontecia todo santo ano. Todo santo ano. Então isso virou uma ceia de Páscoa. Na verdade, em hebraico eles chamam de Seder. Seder de Pêssar, né? O que é o Seder? A gente pode entender mais ou menos como uma ceia. Porque você que está habituado com a ceia de Natal, você já tem aqueles alimentos que não podem faltar no Natal. Né? Acho que toda família você vai ter uma rabanada, você vai ter o quê? Você vai ter um salpicão, uma farofa. Aquele bicho, aquele grande. Aquele bicho, peru? Peru. Tô tentando lembrar o nome. Aquele bicho chamado peru. Aquele bicho chamado peru. Ou seja, a gente já tem uma ideia de uma ceia. A gente tem uma ceia formatada ali. E meio que a gente segue uma ordem dessa ceia. Isso é o Seder. Só que Seder em hebraico significa ordem. Então foi criado o Seder da Páscoa. Para quê? Para que a Páscoa pudesse ser revivida todo o santo ano em todas as casas de todos os judeus.
Então existia um seder. Nesse seder existem vários símbolos, várias comidas que todo seder tem. Entre eles, o vinho e o pão. Não vai dar para vocês verem, porque a gente vai sair do enquadramento, mas aqui a gente colocou 4 taças de vinho. Tá? Então, em todo seder, um judeu, ele vai tomar 4 taças de vinho. Tá certo? Tem uma sequência. Então, se toma 4 taças de vinho, se relembra das histórias, se canta louvores, cita-se os salmos, relembra-se das 10 pragas, e existe uma ordem natural para isso. E eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre essa ordem, porque depois a gente vai fazer um paralelo sobre a última ceia, e você vai entender o que Jesus estava falando naquela última ceia. Legal, né? Quer falar uma coisa? Tem uma dúvida? Não, tá. Eu ia te falar para você falar o significado de Egito. Ah, caraca, Egito aí. Egito, em hebraico, é Mitzrayim. Mitzrayim vem da raiz Mitzrayim, que significa limitação. Olha isso. Olha só, a libertação de um povo, entenda isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Porque você pode estar achando que essa mensagem é para você porque você não é escravo. Olha só, presta muita atenção nisso. E quem acha que não tem alguma escravidão para ser liberto, presta atenção. Está mais perdido que tudo. Na verdade é aquela frase da Harriet, né? Do filme, forte, né? Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado mais mil. Se eles soubessem que eram escravos. Fantástico. Então presta atenção, a Páscoa é para todos nós. A Páscoa fala de mim, de você. Todos nós temos limitações, todos nós temos algum Egito do qual nós precisamos ser libertos. Então que nessa Páscoa, nós nessa e em todas de agora para frente, nós estejamos pensando, Pai, de quais limitações o Senhor quer me libertar, que o Senhor morreu naquela cruz por mim, para que eu fosse liberto hoje. O que tem sido o meu Egito? Aonde que eu estou preso? O que tem impedido de eu viver a vida abundante que o Senhor tem para mim? Entendeu? Porque, gente, entenda. Cativeiro, escravidão não é um lugar. Não é um lugar. Egito era mais que lugar. Era mais que lugar. Era uma forma de pensar. Exatamente. É uma forma de pensar. É uma forma de encarar a vida. É uma forma de enxergar as situações ao seu redor. Entendeu? É um engano. Existe um engano. A gente carrega o engano. O pecado que habita em nós, ele faz com que a gente distorça as coisas. A gente enxerga as coisas nebulosas, meio distorcidas. Aliás, interessante porque depois eles vão para o deserto. O deserto, a princípio, parece um lugar pior. Isso é bom demais esse assunto. Mas a forma de pensar, a forma de limitação no Egito era muito mais escravizadora. Escravizava de verdade, enquanto que no deserto, que Deus tinha para eles é que se eles mudassem a mente, se eles mudassem a compreensão, eles seriam livres no deserto. Nós somos escravos do nosso pensamento. É na mente. Na verdade, por isso que não é sobre circunstâncias. Não. Você pode estar em circunstâncias ruins e já ser livre, já viver a vida e abundância que tem para você hoje. E aí é só uma questão de tempo. Você logo vai marchar e vai sair desse deserto. Mas tem uma passagem de Paulo que me marca muito. Você só sai do deserto na hora que você sai da escravidão dentro da sua alma, dentro da sua mente. Cara, Paulo, ele chegou num ponto da vida dele que ele era tão livre, mas tão livre, que o cara estava preso. Olha só, ele estava preso. E ele louvava o Senhor na prisão. Os muros da prisão caíram. Os presos fugiram. Onde é que Paulo estava? Ele ficou. Por quê? Ele era livre na Porque prisão. ele era livre. Porque não era a prisão que o prendia. Ele tinha um coração livre. Logo ele foi feito chefe ali da carceragem. Ele já cuidava de todo mundo. Ele começou a evangelizar. Porque ele entendeu o seguinte: se Deus está comigo e eu estou aqui hoje, tem propósito. Então ele falava, Senhor, então para quem que eu devo pregar aqui hoje? Para quem que eu devo falar do seu amor aqui hoje? Para quem que eu devo esperar? Qual que é o meu propósito aqui? Né? Porque esse é o sinal dos livres. Os livres não murmuram sobre o tempo. Eles procuram o propósito do tempo. Eles procuram saber o propósito pelo qual eles estão passando naquele momento. Procuram um propósito diante do confronto. Em tudo. Entanto que também tem um versículo, né, que diz: regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nas tentações,
Por quê? Porque eles entenderam que, opa, Exato. tá vindo a tentação, opa, tá vindo a fraqueza, é para eu ser liberto das limitações. As limitações. Vai ser sempre sobre isso, Deus te libertando das suas limitações, Fantástico, fantástico. das escravidões, né? E assim, a Páscoa se repete todos os dias na nossa vida, Fantástico. né? Fantástico. Então, assim, que nós estejamos realmente entendendo o propósito das coisas. Isso. E vocês vão entender muito com o ceder, com a ceia da Páscoa. Eu vou colocar aqui para vocês só o vinho e o pão, porque foram os elementos que Jesus, ele ressignificou. Jesus é o mestre da ressignificação. Jesus é o mestre de mudar as coisas, de trazer o significado real das coisas. Ressignificar é isso. É você trazer à tona o significado real. E ele fazia isso com maestria, com a facilidade, com fluidez. Ele simplesmente fazia isso. Então entenda, esse povo estava há milhares de anos celebrando a Páscoa do mesmo jeito. Uhum. Então quando Jesus ele falou para os discípulos dele, vão lá, vão em Jerusalém, procura um lugar para a gente ter a nossa Páscoa, eles não viram nada de errado nisso. Porque era o que teria que ser feito. Estava na semana da Páscoa, eles iam precisar, então, ter o ceder da Páscoa, eles iam precisar preparar a ceia da Páscoa. Da mesma forma, quando na nossa cultura ocidental, né, que falam, o Natal, todo mundo acha um absurdo, não tem uma ceia de Natal, todo mundo, é Natal, então a gente vai ter que ter uma ceia. Era a mesma coisa, não tinha nada de diferente aqui. Eles estavam esperando por isso. Até aí era um dia qualquer. Um dia qualquer. E deixa eu explicar para vocês como é que funcionava. Perdão, Aqui, gente. desliga isso. Essa. Fica um ar-condicionado em cima. Em nome de Jesus, nessa Páscoa, essa limitação aqui está sendo... Vai embora. Tá indo embora. Olha só. Então, o que tinha presente numa mesa de um ceder de Páscoa? Primeiro, eu tinha 4 cálices de vinho. Tá? Então, 4 cálices de vinho. Eu também tinha um cordeiro. Eu também tinha ervas amargas. Eu também tinha pães ázimos, ou seja, matzá, pão sem fermento, né? Aí pães urgentes. Isso. Aí o que a gente pães urgentes. Aí o que mais eu teria? Eu teria aipo, eu teria batata, eu teria água com sal, entendeu? Eu teria um patê de maçãs e tâmaras, né? Eu teria vários elementos que juntos eles iam compor o quê? A lembrança, a memória de tudo que tinha se passado com o povo no Egito, para que a liberdade pudesse ser então glorificada, exaltada, celebrada, ok? Então aqui, como é que funciona? Vamos lá. Então você tem 4 taças de vinho. Por que 4 taças de vinho? Porque Deus, antes de começar todo o processo, né? Ele estava no processo. Você quer um copo? Desculpa. Não, Quer? tá tranquilo. Eu pego, quer? Não, tá tranquilo. Enquanto o povo estava lá, Obrigada. né? Passando, estava começando as 10 pragas. Deus falou o seguinte, Êxodo 6, 6 de 6 a 7, fala assim: por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de juízo, e eu os farei meu povo. 4 promessas. Então para cada promessa eu tenho 4 taças. Então a primeira taça, ela ficou conhecida como a taça da bênção. Está aqui. Então eu tenho a taça da bênção, do tirarei. Tá vendo? Eu vou te tirar da sua limitação. Eu vou te tirar. Do Egito. Vou tirar. Então é a bênção. Então é a santificação, é separar. Entendeu? Você vai ser separado. Separado. Santificação é ser separado. Então quando Deus falou o seguinte: eu vou te tirar, eu tirarei, eu estou te santificando. Eu estou te abençoando, eu estou santificando. Então é a taça da bênção, da santificação. Ok? A segunda taça, eu vou ter a taça do juízo, que é quando Deus fala o seguinte: eu os livrarei. Lembra? Eu os livrarei. Então é o juízo, está na segunda taça. A terceira taça, ele fala: eu os resgatarei. Gente, presta atenção. Presta atenção nisso. Resgatarei. É a taça da redenção. Redenção. E a última taça é a taça do louvor, que é quando eu falo tomar-vos-ei. Ou seja, eu passei por tudo e Deus me tomou como seu povo. Nós éramos escravos e Deus nos tomou como seu povo escolhido. Então é momento de regozijar, louvar a Deus. De a alegria, quarta taça de alegria, a taça da alegria. Estava na 4ª taça.
Tudo bem? Então, primeiro você é separado. Você é separado, santificado. Depois você relembra o juízo. Depois você recebe livramento, a redenção depois e o louvor. Depois você é resgatado. Que é a redenção. E depois o louvor. O louvor. Agora é importante você entender sobre redenção. Redenção, gente, significa ser compro pelo preço justo. Existem duas formas de você entender redenção. Por que eu falo que Jesus Cristo é o Redentor? Isso é muito legal. Porque pela lei mosaica, se vamos supor que eu sou irmão da Carol. Nosso pai tinha uma terra, né? Ele morreu, deixou a terra para mim e para ela. Eu peguei e saí. Eu fui morar em outro lugar. Certo. A Carol ficou na terra. E a Carol, por algum motivo, ela precisava de dinheiro e ela não tinha mais de onde tirar dinheiro. Aí a Carol decide o quê? Vou vender a terra. Então a Carol pegava e vendia aquela terra, sei lá, por 500 mil reais. Certo? Vendeu barato. O cara que comprou dela achou que fez o melhor negócio do mundo. Foi lá, pagou os 500, a Carol pegou o dinheiro e foi embora. Pela lei da redenção, eu, como irmão da Carol, consanguíneo dela, eu tinha o direito de chegar lá naquele senhor, bater na porta dele, com 500 mil reais na mão, e falar: oi, eu sou o irmão da Carol. E estão aqui os 500 mil reais, eu quero a terra de volta. E aquele senhor era obrigado a me vender aquela terra. Por quê? Porque aquela terra era nossa por herança. Então eu redimia a terra, eu pegava a terra de volta. Você estava pagando com preço justo. O mesmo preço. Outra ideia de redenção era o preço que você pagava para que um escravo fosse livre. Então, se eu tinha escravos, na outra eu vi o resgatador, agora a Carol vai ser. Eu tinha escravos e a Carol ela queria resgatar um escravo, ou seja, ela queria dar liberdade a um escravo meu. Então o que ela fazia? Quanto é que custa o escravo? Eu ia lá, calculava e falava: o escravo custa tanto. Então a Carol ia lá e redimia aquele escravo. Ela pagava aquele preço e rasgava a dívida do escravo, porque antes a escravidão vinha por dívida. Né? Você devia, então você se tornava escravo porque você não conseguia pagar aquela dívida. Então ela ia lá, descobria qual era a dívida, pagava a dívida e já não existia mais escravidão. Então para vocês entenderem o que é redenção. Então por que Jesus Cristo é o nosso Redentor? Por quê? Porque Ele nos resgatou. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. O preço, qual que é o preço do pecado? A morte. A palavra de Deus diz isso. A morte. Que o preço do pecado é a morte. Aí o que Jesus faz? Ele paga o preço do pecado. Para que eu e você fôssemos redimidos. Tivéssemos vida e vida. Vida abundante. Fôssemos livres. Fosse rasgado a nossa dívida. Fora de Jesus, que a gente vive é morte. É morte. Exatamente como uma rosa desconectada da roseira. Exatamente. Pode até parecer que está bonita, mas os dias dela estão... Já está contado. É assim. E já não são dias de vida de verdade. Entendeu? Então por isso que Jesus é o nosso Redentor. Então segura aí. 4 taças. Segura essa aí. Pessoal chegando. Vamos embora. A Raquel também. Brunão. Legal. Vamos embora. Fica aí, Raquelzinho, que você vai gostar dessa também. Então você tem 4 taças. Então como é que começava o cedo? Então você tinha o chefe da casa, o chefe da mesa, que ele começava e abençoava primeiro cálice, que era o cálice da santificação. Ele era abençoado. Da separação. Exatamente, da separação. Então ele abençoava, todos bebiam cálice. Depois disso, se lavava as mãos. Então se tomava o cálice, aí vinha um ritual, um baldezinho, prata, pá, né? Uma bandejinha assim, aí se lavava as mãos, todo mundo lavava as mãos, porque ia começar a ceia de fato. No que se lavava as mãos, a gente ia para a segunda taça, o segundo cálice, que é o cálice do juízo. E no cálice do juízo, ele era abençoado e começava-se a lembrar de tudo o que tinha acontecido. No cálice do juízo, era comum você pegar o cálice e para cada praga que era relembrado que tinha acontecido, você molhava um dedo no vinho e pingava no guardanapo. E pingava num pano, num pedaço de pano, na época, né? Mas você vai pingando, simbolizando o quê? Lágrima, o sofrimento. Porque vinho, na palavra, significa o quê, gente? Alegria. Então, o que eles estavam falando? Olha só como é precioso isso. O que estavam chorando por quê? Porque eles foram libertos? Não, eles estavam chorando porque os egípcios estavam sofrendo.
que está ensinando aqui? Que não pode existir alegria em mim enquanto o outro está sofrendo. Então, se está sofrendo lá, a minha alegria ela é menor. Entendeu? Eu não posso comer. Então, você vai pingando, literalmente. E você começa a lembrar, conta toda, chama de Haggadah. Então, você vai contar cada uma, vai lembrar, e tem cânticos, aí você vai lembrar, aí vai cantar alguns salmos e tudo mais. E você começa e faz. E a ceia é comida entre essas duas taças, entre a segunda e a terceira. Na terceira taça é a taça da redenção. Essa taça, ela vem, né? O chefe da mesa também abençoa a taça. Ah, isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui é fortíssimo. Vamos lá, voltando para a segunda taça, gente. Lavou-se as mãos, está contando as histórias. Aí é apresentado os 3 pães, as 3 matzot, no caso o plural é de matzah. A gente colocou aqui como um pão sírio, desses que a gente conhece. Tá vendo? Chega um pouquinho para cá. Tá dando para ver? Não, Tira, bota isso por aqui, eu não vou precisar. Pode colocar do seu lado aí, para não ficar em cima aqui. Então eles tinham 3 matzot, no caso, né? Eles pegavam os pães ázimos e existia, é como se fosse um invólucro de linho branco com 3 camadas e eles tinham ali 3 pães. 1, 2, eu estou contando aqui, tá, gente? Fica tranquilo. 3. O que são esses 3 pães? Os 3 pães, eles simbolizam os patriarcas. Eles simbolizam Abraão, Isaac e Jacó. Então você abençoa os pães. Mas o mais interessante é o que acontece com o pão do meio. Então você tem primeiro Abraão, depois você tem o pão de Isaac e depois você vai ter o pão de Jacó. Ok? Mas olha só que interessante. Porque eles pegam o pão do meio. Pão do meio é quem, gente? Isaac. Eles pegam o pão de Isaac, abençoa e corta o pão de Isaac. O menor pedaço eles guardam, eles chamam de pão da aflição, é guardado. E o pedaço maior eles envolvem num linho branco e o chefe da mesa ele esconde, para que no final do seder, no caso de uma ceia onde tem crianças, as crianças possam procurar e celebrar a parte encontrada. Guarda isso. Que estava escondida. Aí... Tá fazendo sentido aí, gente? Vai fazendo a vai encaixar. Aí, depois de tudo isso, você tomava o terceiro cálice, que era o cálice da redenção. Quando o cálice da redenção entrava em cena, significava que a ceia já tinha acabado. Então você tinha o cálice da redenção, depois você continuava, né, cantando alguns salmos, né, recitando algumas orações, né, lembrando agora da libertação, lembrando do mar vermelho que se abriu, até que você chegava no cálice do louvor. Entendeu? Agora, vamos entender o que aconteceu na última ceia. O que aconteceu de tão extraordinário ali? Vamos lá, eu vou devolver aqui o Isaac para o lugar dele, para vocês entenderem. Tá? Aqui a gente está... Alguém se lembra aí que tá dando Isaac jeito. Foi o filho... Interessante. Vamos lá, o Isaac? Que foi proposto a ser sacrificado. Vocês querem ler lá? Eu acho que faz sentido a gente ler. Vamos ler lá, Gênesis. Alguém está se lembrando aí? Só para vocês refrescarem a memória sobre Isaac, gente. Gênesis. Onde que está o sacrifício de Isaac? É 20? É 22. Aqui. Olha lá. Gênesis 22, 7. Aqui, Abraão já tinha pegado Isaac e estava subindo no Monte Moriá. Ele estava subindo com Isaac. Ele já sabia que... Ele falou, mas pai, o que a gente vai fazer lá? Ah, nós vamos sacrificar ao Senhor. E continuaram subindo no monte. Até que uma hora Isaac parou e disse para Abraão, pai. Ele falou, sim, meu filho. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E depois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha.
amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, falou: Abraão, Abraão. Ele: eis-me aqui, não toques no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Continuar. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Lembrou de quem é Isaac? Lembrou o que aconteceu aqui com Isaac? Vamos embora. Então vamos andar, gente. Vamos andar, que está ficando muito legal isso aqui. Pior é que falta 5 minutos. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Vamos lá para Lucas 22. Agora vocês vão entender tudo. Lucas 22. Lucas 22. Agora vocês vão entender a Santa Ceia. Cadê? Tá aqui. Lucas, João 13 também, que precisava ler, hein? Então vamos embora. Estava aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. Lembra tudo isso? Então Jesus falou para eles, falou: gente, está aproximando, vão para Jerusalém, vocês vão encontrar um senhor carregando um cântaro na cabeça. Pergunte para ele, fala o seguinte: o mestre quer cear, ou quer preparar o ceder da Páscoa. Onde é que a gente pode fazer isso? Eles vão te levar no local. Aí eles levaram ele no local como Jesus tinha dito. Aí Pedro e João foi e preparou o ceder, preparou a ceia. Estava presente os 4 cálices, os pães e tudo aquilo que eu falei para vocês que era simbólico nessa ceia. Estava presente. E Jesus fala o quê? Vamos lá. A Vaneda falou que tá dando um nó na cabeça. Vamos lá, presta atenção, Vaneda. Presta atenção. Aqui então, Jesus começa. Ele começa. E ele fala: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus já estava falando o que ia acontecer. Eles ainda não sabiam. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. O que Jesus estava falando? Vocês não vão comer essa Páscoa novamente. Ou seja, no ano que vem, quando a Páscoa vier novamente, já será um novo reino, um novo tempo. Entendeu? Um novo momento. A Páscoa terá acontecido de verdade. Vocês estão prestes a ver a Páscoa acontecer diante dos seus olhos. Ele está falando isso, só que os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Mas vamos embora. Até então era uma sombra, né? Até então era uma ceia, ok? Até então era peru, rabanada e arroz com passas. O Antigo Testamento é uma sombra do que há de vir. Né? Era a sombra. Vamos embora. Então, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Isso é muito forte. Jesus, naquela ceia, o que está falando aqui? Jesus, ele era o mestre da ceia. Jesus era o cabeça daquela ceia. Então ele pega a primeira taça, lembra a taça da santificação? Ele pega a primeira taça da santificação, abençoa ela e fala: bebam. E começou então, e começou a ceia da Páscoa. E começou. Depois ele vai entrar no próximo cálice, que é o cálice do juízo. Como é que a gente sabe disso? Vamos continuar lendo aqui. Olha só. Tomando um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Espera aí, congela tudo. Se ele está pegando o pão e dando graças, significa que a segunda taça já passou. Lembra disso? Lembra da ordem? Lembra que ceder é ordem? A segunda entra, vai ter... tem uma coisa que a gente esqueceu aqui. É o que está em João 13. Aqui Lucas não fala. Mas em João 13 fala de algo importante que acontece aqui depois da primeira e da segunda taça. Porque fala que Jesus, quando naquele momento em que se lavaria as mãos, sabe o que Jesus faz? Ele lava os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele entra na sala, está todo mundo esperando a água para poder lavar as mãos. E Jesus, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala para Jesus, não, Jesus, não, por favor, não faça isso, né? Constrangido com aquilo. E Jesus fala: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não terá parte comigo. E como isso é forte, porque o ritual de lavar as mãos é um ritual de você purificar aquilo que você faz. Então existia o ritual no tabernáculo de lavar as mãos, mas também existiu o ritual de lavar os pés.
lavava-se as mãos e os pés. No Seder de Páscoa normal, todo mundo estava acostumado a lavar as mãos. Então era a purificação das mãos. Só que Jesus vem e purifica os pés. E ele fala para Pedro que se Pedro não deixasse ele fazer aquilo, ele não teria parte daquela Páscoa. Por quê? Porque aquela Páscoa estava inaugurando algo novo. Porque aquela Páscoa não estava inaugurando limpar o que você fez. Estava inaugurando limpar quem você é. Porque pés falam de caminhada, de jornada. Tudo que você passou. Tudo que você passou. A sua história. Não é lindo isso? É lindo. E Jesus começa a lavar os pés. Aí voltando aqui para Lucas. Então Jesus vem, pega o pão. Qual o pão que Jesus pegou, gente? Qual o pão que Jesus pegou? O segundo. O pão de Isaac, o pão que é partido. Ele fala que Jesus, ele repartiu o pão. Ele repartiu o pão. Até aí dá tudo certo. Todo mundo esperava isso. É o que é feito. Só que ele partiu o pão e falou outra coisa. Aqui. Tomando o pão, deu graças, partiu. E ao invés de esconder, o que ele fez? Ele repartiu e deu para os seus discípulos. Ele distribuiu aquele pão. E ele falou o seguinte: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A partir daquele momento, todo o ritual do Seder começou a ganhar vida diante dos olhos daqueles 12 homens. Jesus fala, lembra do pão que foi sempre partido e que um era escondido e que até o final da ceia ele ficava escondido para alguém encontrar. Então, esse pão sou eu, porque eu vou ser partido, eu vou ser sacrificado e eu estou sendo sacrificado para que você possa ter uma vida diferente, para que você possa ter um recomeço de verdade. Amém. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E os discípulos estavam com os olhos arregalados nesse momento. Falando, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina a presença de Deus tomando aquele lugar. Tomando aquele lugar. E Jesus se preparando. Por quê? Porque logo depois daquela ceia acontece, né, tudo aquilo que você já viu no filme Paixão de Cristo. Lembra do filme? Você já assistiu? Tudo aquilo, a via sacra começa logo depois dessa ceia. Que Jesus falou que seria a última. Dessa forma. Que a partir dali ela teria um outro simbolismo, um outro significado, porque o reino seria estabelecido. Olha só que legal. Meu Deus. E ele continua aqui, ó. Vamos lá. Da mesma forma, depois da ceia, qual que é o... Gente, eu falei para vocês, 4 cálices. Qual que é o próximo cálice depois da ceia? Lembra? Eu falei que a gente toma o cálice do juízo. A gente tem a ceia, parte o pão, tem toda a ceia. E depois da ceia, qual que é o cálice que a gente toma? O cálice da redenção. Está aqui, ó, separado. O cálice da redenção. E o que Jesus fala? Olha só. Depois, da mesma forma... Vem cá. Eu vou aqui para você. Vem cá. Tomando o pão... já estou aqui no 20. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice da redenção. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice, ele já não lembra a redenção do sangue do Cordeiro que foi aspergido, que foi passado nos umbrais da porta. Agora, esse cálice, ele diz assim, ó, este cálice é o meu sangue. Este cálice é o meu sangue. Ele fala aqui, ó, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, o cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros quem deles iria fazer isso. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Amém. Jesus mais uma vez ressignificando tudo. Ele colocando que o maior é quem serve. O maior é quem se entrega. Se põe como menor. É o que se põe como menor. O maior é o que se entrega, o que se sacrifica. E esse cálice ele deu para os discípulos. Mas Jesus não toma desse cálice.
O que a palavra de Deus diz é que Jesus, depois desse momento, ele não finaliza a ceia com o cálice do louvor. Ainda não terminou. No cálice da redenção, Jesus ele sai e vai para o Getsemane. Jesus vai para o jardim das aflições. Jesus, naquele momento, ele começa a sentir sobre ele todo o peso da redenção. E é por conta desse cálice da redenção que Jesus vira e fala o quê? Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. Tira de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Da redenção. Mas que seja feita a tua vontade. Se possível for, afaste de mim esse cálice. Oh, meu Deus. Só que Deus, nesse momento, você não ouve resposta. Você não ouve resposta de Deus. E Jesus ali, ele começa a chorar. E a palavra de Deus diz que ele começa a suar gotas de sangue. O cálice que ele havia distribuído, o cálice da redenção que ele falou que seria o sangue dele, começa agora a ganhar forma. Começa agora a ganhar vida. Porque foi por conta desse cálice, foi por conta exatamente desse cálice, dele ter se colocado, personificado, o cálice da redenção, na minha e na sua vida, que nós estamos aqui hoje falando sobre liberdade. Amém. Não existe liberdade fora de Cristo. Você pode estar vivendo uma ilusão de liberdade, porque liberdade de fato é tudo aquilo que te leva ao propósito. Liberdade expressa propósito. Liberdade expressa propósito. Jesus, ele foi crucificado como livre. Jesus foi crucificado porque ele se entregou. Liberdade. Houve liberdade do início ao fim. E é através dessa liberdade que Jesus quer gerar liberdade em nossas vidas. Amém. Fez sentido para vocês? Esse é o cálice da redenção. Então, na Páscoa, o que nós devemos celebrar é o cálice da redenção. O que nós devemos celebrar é alguém que não fugiu do seu propósito. Alguém que viveu o seu propósito do início ao fim. E que no terceiro dia, isso aqui é que é lindo, olha o simbolismo disso. Nós temos 3 festas nessa semana. Eu falei para vocês, nós temos a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Nós temos o Seder de Páscoa, que eu expliquei rapidinho para vocês. E nós temos a festa das primícias. Sabe o que acontece? Olha só que coisa linda. Isso aqui aconteceu numa quinta-feira. Na noite, Jesus foi capturado. Jesus começa o dia de sexta-feira numa jornada rumo à crucificação. Pela tradição judaica, a sexta-feira é o dia do sacrifício do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal ele é sacrificado à sexta-feira, às 3 horas da tarde, lá no templo. E a palavra de Deus diz que durante toda a manhã, Jesus ele foi provado. O que significa? O cordeiro que ficava 14 dias para as pessoas procurarem defeito nele, esse cordeiro ele passou por 3 instâncias. Esse cordeiro ele passou pelo sumo sacerdote Caifás, ele passou por Herodes, ele passou por Pilatos. Amém. E Pilatos não viu erro nele, não viu defeito nele. Que lindo. Pilatos lava as mãos porque ele fala, eu não vejo defeito nesse homem, eu não vejo o porquê de crucificar esse homem, mas eu lavo as minhas mãos, vou fazer melhor. Hoje é o dia que a gente liberta um prisioneiro. Aí eles vão e trazem quem? Barrabás. E Barrabás é colocado diante de Jesus. E Barrabás naquele momento ele fica sem entender, porque naquele momento diante de um homem inocente e diante de um homem condenado, o povo escolheu o homem condenado. Barrabás fala de mim e de você. Barrabás fala exatamente dessa figura, porque o cálice da redenção, ele estava tomando o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres, mesmo sendo condenados. Amém. Amém. Nós merecíamos a crucificação, mas ele foi crucificado em nosso lugar, ele nos redimiu. Ele é o nosso cálice da redenção. Ele é o nosso pão que foi partido. Ele é o nosso Isaac. Porque quando chegou na hora de se sacrificar o seu único filho, Deus não voltou atrás. Jesus, o Cordeiro,
que foi entregue lá para Abraão, para se sacrificar no lugar de Isaac, agora estava sendo entregue e sendo sacrificado na frente de todo um povo, para que eu e você pudéssemos, como Barrabás, termos acesso à liberdade. Amém. Amém. Vocês entenderam o que é isso? Vocês entenderam o que significa a Páscoa? Vocês entenderam por que Jesus ele ansiou? Ele falou assim, eu estava ansioso para ter a Páscoa com vocês. Eu estava ansioso para ter esse momento com vocês. Por quê? Porque Jesus naquele momento ele estava tomando forma da Páscoa. A Páscoa ganhava vida em Jesus. Ele concluiu a Páscoa. Aquela mesma festa que foi dada lá na libertação do povo do Egito, em que Deus determinou que ela deveria ser comemorada ano após ano. Ano após ano. Depois de centenas de anos, milhares de anos se passaram. E Jesus estava ali concretizando uma festa que Deus estipulou lá atrás. O que era como um memorial nos fez entender o preço que foi pago. E o que é mais lindo era Isaac. Lembra de Isaac que eu falei para vocês? Que eles pegavam Isaac. A Lígia comeu o pão. Já repartimos o pão. E já repartiu o pão com a Liz. Eles pegavam Isaac e escondiam Isaac. Lembra disso? É lindo, né? O Isaac ressuscitou no terceiro dia. Amém. O Isaac ressuscitou no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Amém. E sabe o que é comemorado no domingo? Festa das primícias. Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro filho resgatado em favor de todos os outros. Ele foi quem abriu a porta para que eu e você pudéssemos nos reconciliar de novo com o Pai. Jesus nos trouxe a velha condição, a condição primária do homem e da mulher, que era estarem conectados a Deus, que era estarem conectados ao Pai, que era se relacionarem, que era de ceiar junto. Eis que estou à porta e bato. Lembra Amém. disso? Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Amém? Amém. Então, Ou seja, que, vou né? trazer a redenção para A redenção para a tua vida. Lindo. Então, o que Jesus está pedindo para você nessa Páscoa é: abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu ceiar com você, deixa eu redimir você, Amém. deixa eu pagar o preço por você, Lindo. porque você não merece viver a vida que você tem merecido longe de mim. Amém. Não foi para essa vida que eu te criei, não foi dessa forma, não foi com este propósito. O seu propósito é trazer revelação para essa terra, trazer governo para essa terra, espelhar o que tem nos céus, Amém. ser reflexo do reino de Deus, o que está estabelecido lá, ser estabelecido aqui. Por quê? Porque você é nosso representante, você é filho, você é filha. Entendeu? Amém. Vou fazer aquela pergunta, fez sentido para você? Você entendeu o que é Páscoa? Jesus, ele ressignificou toda a Páscoa, todo um seder, toda uma ceia, foi ser ressignificada nele, para que fosse concluído o propósito dele no domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém. Amém? Podemos ser redimidos. E graças a Deus, a gente está aqui até agora. Graças a Deus não caiu. Quer vir aqui, Morel? Não? Pode comer. Tá bom, pode deixar aqui, me dá aqui. Pode jogar, joga. Isso, obrigado, Morel. Amém, gente? Amém. Eu vou afastar aqui um pouquinho, amor. O pessoal acho que está escondido aqui atrás dos vinhos. Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Vocês entenderam o que a Páscoa tem a ver com vocês? Amém. Hã? Vamos terminar agradecendo, né? Amém. Vamos terminar agradecendo. Bom, está até 8h14, durou muito, hein? Obrigado pela companhia de vocês, gente. Que no seu coração aí se encha de gratidão nesse Amém. momento. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos muito, Pai, pelo alto preço pago, Jesus. Nós agradecemos muito porque o Senhor é o nosso Cordeiro. Amém.
O Senhor é a nossa Páscoa. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor enfrentou a nossa redenção. E o Senhor ressignificou a vida para nós. No nome santo de Jesus, que nós possamos resgatar a Páscoa em nossas casas. Que cada casa aqui representada seja abençoada e que seja restaurado o significado da Páscoa. E que a Páscoa seja presente em nossas vidas todos os dias, Pai. Que nós possamos lembrar nessa data da onde que o Senhor nos tirou, da condição que o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos resgatou. E que o nosso propósito seja cada vez mais claro em nossas vidas. E que o teu mover, que o teu rio flua através de nós. Para que nós possamos viver de fato, Deus, a boa e perfeita e agradável vontade que vem de Ti, Pai. Que a Tua vontade seja estabelecida e concretizada em nós. Amém. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Porque o Senhor não fugiu desse Amém, cálice. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque a resposta que a princípio a sua carne queria não veio até o Senhor. Amém, Jesus. E o Senhor se manteve até o fim no propósito. Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, que nós aprendamos de Ti, que Amém, sejamos Jesus. como o Senhor é. Amém, Senhor. Que cheguemos até o fim ao nosso Amém, propósito. Jesus. Amém. Que percorramos a carreira Amém, proposta. Jesus. Que nessa Páscoa as limitações estejam vindo à tona e que o Senhor esteja nos libertando Amém, renovando, de Egitos Pai, em nossa Senhor. vida, de limitações, de coisas que têm nos mantido desconectados contigo, de coisas que têm tirado a vida em abundância que só temos em Ti. Amém, Jesus. Sabe, Pai, liberta-nos, Pai. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Esse que nós entendimento, possamos Pai. ver e que Amém. nós possamos viver Amém. essa vida e vida em abundância. Amém, Senhor. Que realmente estejamos todos os dias abrindo a porta Amém, Pai. e ceando contigo, que essa mesa aqui faça parte das nossas vidas. Amém, Jesus. Que nos Seja nossos a nossa corações realidade, estejamos nossa verdade, ceando Pai. contigo Amém. todos os dias. Amém, E Jesus. estejamos sendo redimidos Amém, por Ti. Senhor. Estejamos todos os dias sendo Amém, libertos, Jesus. tomando posse daquilo que o Senhor já conquistou. E Em estejamos nome de Jesus. vivendo aqui os céus, aqui nessa terra, Amém, Jesus. já hoje, Em nome agora. santo de Jesus. Nossos corações se enchem de gratidão, Cordeiro Santo, Jesus. Deus, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, Oh, Deus, o pão vivo porque o que Senhor desceu nos dos céus. Amém. redimiu, porque o Senhor foi sacrificado em nosso favor, o Cordeiro sem defeito, Amém, Senhor. provado e aprovado como o Cordeiro sem defeito. Amém, Agradecemos a Ti, Jesus. Amém, Nossos Jesus. corações estão cheios de gratidão. Amém, Senhor. Ajuda-nos a viver o que o Senhor já conquistou naquela cruz. Amém, Jesus. Em nome santo Te de agradecemos e te entronizamos, Pai, Amém, como o Rei dos Jesus. Reis, Obrigado, Senhor. o Rei das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, Pai. Amém, Senhor Jesus. Toma os nossos corações, a nossa casa, Amém, as Senhor. nossas mesas Ensina-nos, e Pai. ceia Ensina-nos. conosco, Pai, todos os dias da Ensina-nos, nossa Pai. vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, gente. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Que essa Páscoa seja rica. É Não. interessante, mas com essa explicação, até esse versículo, né, eu entrarei, abre a porta, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Ou seja, essa ceia, o cearei faz todo sentido. Ou seja, ele vai entrar, se você permitir. A gente começou lá no começo falando o que significa a mesa, né? O lugar de acesso. Se você permitir, ele vai sentar na mesa, ele vai acessar o seu coração, ele vai influenciar você e vai te redimir Amém. todos os dias. Amém. Estejamos tomando posse E disso. pensando nisso, gente, porque lá, e Paulo tem um entendimento disso, deixa eu abrir aqui. Em 2 Coríntios, você pode anotar aí, 2 Coríntios, Quer que eu olhe aqui? anotei, porque tá, Eu olho aqui. não tá abrindo esse negócio por quê? Gosta de... Já achei. 2 Coríntios. 5. Uhum. Qual 2 versículo? Coríntios, Aqui, tem ó. aqui. O meu tá sublinhado. 2 Coríntios 5. Aqui, você vai ler e fala sobre o ministério da reconciliação. Lá em 2 Coríntios 5:11, que fala que nós somos reconciliados com Deus em Cristo. E fala que Jesus nos deixou o ministério da reconciliação. Aqui.
Porque nós somos reconciliados com Ele. O que aconteceu na Páscoa é que nós pudemos ser reconciliados com Deus. Nós podemos ser reconciliados com o Pai. É uma reconciliação. É um relacionamento que foi perdido por conta do nosso pecado. E que Deus, Ele se fez carne, Ele entregou seu Filho para que no nosso lugar Ele morresse, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, ou seja, que a gente tivesse acesso. Isso que é a coisa mais linda. Falando em acesso, eu vou acabar com isso. Eu falei para vocês que o Cordeiro da Páscoa, ele era sacrificado também no templo, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Agora eu pergunto para você, que hora que Jesus foi crucificado? 3 horas da tarde. E a palavra de Deus diz que às 3 horas da tarde, Jesus ele olha para os céus e fala: Pai, está consumado. O que eu precisava fazer foi feito. Amém. Que seja feita a tua vontade. Naquele momento Jesus morre. Naquele exato momento em que o cordeiro estava sendo sacrificado lá no templo, a palavra de Deus diz que o véu que separava o santo dos santos dos santos, ele se rasgou de cima e embaixo. Houve trovões, houve terremoto. E aquele templo, o véu, ou seja, o que separava, rasgou. A reconciliação foi feita. Isso significa que através de Jesus você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto ao Pai. Essa é a nossa Páscoa. O nosso preço foi pago. A nossa escravidão, ela foi rasgada. A carta que nos condenava foi rasgada, para que nós mais uma vez pudéssemos ir ao encontro do nosso Deus. Amém? Então que Deus esteja presente, que Jesus esteja presente na tua casa, na tua Páscoa, porque Ele é a nossa Páscoa. Tá bom? Foi ótimo estar com vocês na nossa ceia. Que Deus abençoe muito o vinho da redenção. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. E semana que vem a gente vai passar praticamente a semana toda juntas, tá? A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para poder mostrar para vocês. O método tag está aí, vai acontecer no final, já anota na tua agenda, 29, 30 e 1º de maio, vai ser no final de semana em Brasília. Para aqueles que não estão em Brasília, podem fazer online também, para que a gente possa entender o preço da nossa liberdade e entender que essa liberdade ela precisa ser construída todos os dias por nós. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e até lá, hein? Feliz Páscoa. Feliz Deus Páscoa. abençoe muito. Tchau, tchau.